Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começar o nosso programa elevando os nossos pensamentos, ouvindo a prece na voz de Chico Xavier. Reflete nas provações alheias e auxilia incessantemente. Louvado para sempre o trabalho honesto, com que te dispões a minorar as dificuldades dos semelhantes, ensinando-lhes a encontrar a felicidade através do esforço digno. Bendita a moeda que deixas escorregar nas mãos fatigadas, que se constrangem a implorar o socorro público. Inesquecível a operação da beneficência com a qual te desfazes de recursos diversos para que não haja penúria na vizinhança. Abençoado o dia de serviço gratuito que prestas no amparo aos companheiros menos felizes. Enaltecido o devotamento que empregas na instrução aos viajores do mundo que ainda se debatem nos labirintos da ignorância. Glorificado o conselho fraterno com que te decides a mostrar o melhor caminho. Santo o remédio com que alivias a dor. Inolvidáveis todos os investimentos que realizes no Instituto Universal da Providência Divina, quando entregas a benefício dos outros o concurso financeiro, a página educativa, a peça de roupa, o litro de leite, o cobertor agasalhante, o momento de consolo, o gesto de solidariedade, o prato de pão. Não se pode esquecer que Jesus consignou, por crédito sublime da alma, no reino de Deus, o simples copo de água que se dê no mundo em seu nome. Entretanto, 1000 vezes bem-aventurada seja cada hora de tua paciência diante daqueles que não te compreendam ou te esqueçam, te firam ou te achincalhem, porque a paciência, invariavelmente feita de bondade e silêncio, abnegação e esquecimento do mal, é donativo essencialmente da alma, bênção da fonte divina do amor, que jorra das nascentes do sacrifício, seja formada no suor da humildade ou no pranto oculto do coração. Não se preocupe quando não for reconhecido, mas se esforce para ser digno de reconhecimento. Esta frase foi dita pelo grande estadista norte-americano Abraham Lincoln e traduz muito bem a trajetória do deputado brasileiro Freitas Nobre, falecido em 1990. Um exemplo de homem público para o nosso país, que não se deixou levar pelas armadilhas do aplauso fácil, pela vaidade ou pelas facilidades que a carreira política pudesse lhe trazer. O que o norteava era a coerência entre o que dizia e o que fazia. Advogado, jornalista, professor, Freitas Nobre deixou a sua marca na política e no movimento espírita brasileiro. A editora Folha Espírita, fundada por ele em 1974, comemorou recentemente a notícia, no último dia 25 de maio, acerca da aprovação pelo Senado Federal do projeto de lei número 89 de 2012, de autoria do também espírita e ex-deputado João Bittar, que deu ao aeroporto de Congonhas, na capital paulista, o nome de Aeroporto Internacional de Congonhas, Deputado Freitas Nobre. Após a aprovação por unanimidade nas duas casas legislativas, o projeto seguiu para a sanção presidencial, onde foi assinado. É preciso relembrar um pouco da história deste grande homem. Em abril de 1974, por orientação do médium Chico Xavier, Freitas Nobre, sua esposa Marlene Nobre,
O seu cunhado Paulo Rossi Severino e o amigo Jamil Salomão fundaram a Folha Espírita. Após a desencarnação de Freitas Nobre, Marlene Nobre assumiu a direção do jornal. Para Freitas Nobre, os assuntos que se encontravam em pauta na mídia em geral e que afligiam ou interessavam a sociedade brasileira sempre deveriam ser abordados pelo jornal Folha Espírita, porque o Espiritismo deveria trazer o seu ponto de vista sobre todos os problemas do mundo, e os seguidores da doutrina precisavam ler a visão espírita como uma contribuição para raciocinar e refletir acerca desses problemas. E essa postura, inclusive, se mantém até hoje na redação do jornal, com artigos abordando atualidades sobre política, ciência, comportamento, auxiliando os leitores a entender o mundo em que vivem, aprofundando o seu entendimento sobre a doutrina. Como dissemos, a trajetória de Freitas Nobre foi realmente digna de reconhecimento. Além de político, José Freitas Nobre foi advogado, jornalista, escritor e professor, atuando em diferentes instituições, dentre elas a renomada Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da Universidade de São Paulo. Ele foi nascido em Fortaleza, no Ceará, em 24 de março de 1921. Mudou-se para São Paulo em 1936. Formou-se bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, da USP, na turma de 1948. Atuando como jornalista em grandes jornais de alcance nacional, esteve na condução do Sindicato dos Jornalistas do Estado de São Paulo por 3 vezes e na Federação Nacional dos Jornalistas por 2 vezes. Em 1954, em uma eleição para a Câmara Municipal paulistana, Freitas Nobre obteve a votação suficiente para deixá-lo como um suplente de vereador, o que permitiu que assumisse a cadeira de titular nos últimos 2 anos do mandato. No exercício do mandato, ele conseguiu mostrar que se tratava de um político com características bem diferentes da maioria, o que culminou na sua efetiva eleição em 1958 como vereador em São Paulo, e o alçou em 1961 a vice-prefeito da cidade de São Paulo, apesar de ser candidato na chapa de oposição à do candidato eleito como prefeito, que era Prestes Maia. Isso aconteceu porque, na época, o eleitor escolhia o prefeito e o vice-prefeito sem vinculação de chapas ou partidos. E assim, Freitas Nobre consolidou o seu jeito diferente de fazer política, o que o levou a ter uma brilhante carreira no cenário brasileiro. Ele foi um destemido parlamentar na época da ditadura e, mesmo trabalhando muito, ele nunca abandonou as suas outras atividades, a acadêmica, o magistério, a advocacia e os livros. Em todas elas, as suas convicções e crenças balizaram as suas ações. Ele sempre teve os princípios cristãos como parâmetro da sua vida. Freitas Nobre foi, inegavelmente, um dos parlamentares mais atuantes também no processo de redemocratização da nossa pátria, tendo sido um dos líderes do movimento pelas diretas já. Escreveu mais de 20 livros, entre os quais o célebre Comentários à Lei de Imprensa, que é considerado até hoje um dos mais importantes livros sobre a liberdade de imprensa em nosso país, sendo inclusive o mais utilizado pelo Supremo Tribunal Federal nas incontáveis decisões sobre este tema. O projeto de lei que falávamos foi aprovado e, como dissemos, por unanimidade nas 2 casas legislativas e foi sancionado pelo presidente da República. A conduta ética e irreparável de Freitas Nobre foi reconhecida até por adversários políticos. Os seus exemplos continuam ecoando o Brasil afora e agora inspirarão todos os brasileiros que passarem pelo aeroporto que levará o seu nome, motivando todos a continuar a construção de uma pátria mais justa e mais solidária, consolidando na terra os ensinamentos do Cristo
e fazendo com que alcancemos definitivamente o título de Coração do Mundo e Pátria do Evangelho. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, sentir raiva faz parte da natureza humana. Afinal, somos seres ainda em evolução, cheios de imperfeições morais que buscamos combater no esforço de internalizarmos o amor ao próximo, ensinado por Jesus. Sentir raiva é uma reação instintiva quando nos sentimos contrariados ou acuados. Entretanto, sabemos que os ímpetos de cólera e de indignação acarretam uma série de distúrbios físicos e psíquicos, de tal modo que uma pessoa raivosa está mais propensa a doenças como hipertensão e infartos. O pior ocorre quando não domamos a nossa raiva, deixando-a se transformar em ódio. Aí o estrago que acarretamos ao corpo e principalmente ao espírito é incomensurável. Outro dia eu li uma singela historinha para a criançada da evangelização, mas que traz uma mensagem bem importante, mesmo para os adultos. Ela conta mais ou menos assim. Mariana ficou super feliz quando ganhou de presente um joguinho de chá, todo azulzinho com bolinhas amarelas. No dia seguinte de manhã, sua amiguinha Júlia veio brincar com ela, mas Mariana não podia porque ia sair com sua mãe. Júlia então pediu à coleguinha que lhe emprestasse o seu conjuntinho de chá para ela brincar sozinha em sua casa. Mariana, como toda criança, diante do novo brinquedo, não queria emprestar, mas acabou cedendo perante a insistência da amiguinha e em meio a muitas recomendações de cuidado e com muito ciúme do brinquedo tão especial. Ao voltar do passeio, Mariana ficou chocada ao ver o seu conjuntinho de chá jogado no chão. Faltavam algumas xícaras e a bandejinha estava toda quebrada. Chorando, muito nervosa, Mariana desabafou. Está vendo, mamãe, o que a Júlia fez comigo? Emprestei o meu brinquedo e ela estragou tudo e ainda deixou jogado no chão. Totalmente descontrolada, chorando muito, Mariana queria ir à casa de Júlia pedir explicações, mas a sua mãe, com muita paciência, ponderou. Filhinha, lembra daquele dia quando estávamos indo à casa da vovó e você calçava o seu sapatinho todo novo, branquinho, e um carro passando com toda a velocidade numa poça de lama e espirrou tudo no seu sapatinho? Ao chegar na casa da vovó, você queria lavar imediatamente aquela sujeira, mas a vovó não deixou, lembra? Você lembra do que ela falou? Ela falou que era para deixar o barro secar primeiro, depois ficava mais fácil para limpar. Lembra? Pois é, minha filha, com a raiva é a mesma coisa. Deixa a raiva secar primeiro, depois ela fica bem mais fácil de se resolver. Mariana não entendeu muito bem e foi assistir televisão. Logo depois, alguém tocou a campainha. Era a Júlia, toda sem graça, com um embrulho na mão. Sem que houvesse tempo para qualquer pergunta, ela foi falando. Mariana, o Paulinho, aquele garotinho sapeca, meu vizinho, veio brincar comigo. E como eu não deixei, ele começou a fazer birra. E antes que eu me desse conta, ele pisou na bandejinha e largou algumas xicrinhas, estragando o brinquedo que você me emprestou. Quando eu contei para a mamãe, ela ficou preocupada e foi correndo comprar outro joguinho de xícaras igualzinho para você. Espero que você não fique com raiva de mim. Não foi minha culpa. Imediatamente, Mariana respondeu: não tem problema, minha raiva já secou. Esta singela historinha nos traz muitos ensinamentos. Quantos de nós já
não depois de ter explodido de raiva, de pedir uma satisfação, não se arrependeu amargamente? Quantas vezes até nos envergonhamos por ter ocasionado uma injustiça contra alguém na hora da raiva? Isso é muito ruim, concordam? Tudo porque reagimos levados tão somente pela emoção da indignação e da raiva do momento. Façamos também nós como a pequena Mariana da história. Toda vez que nos indignarmos ou sentirmos raiva de alguém ou de uma situação, vamos dar um tempo. Uma dica é nos ocuparmos com alguma tarefa, dedicarmos atenção a alguém que nos solicita, enfim, desviar-nos do assunto que nos irritou por algum tempo. Estaremos assim deixando a raiva secar e com certeza ela perderá força. Aí sim, estaremos em condição de encarar e solucionar a situação sem o risco de incorrermos em erro que nos afligirá muito mais do que a situação em si. Afinal, raiva não resolve nada, só serve para nos embotar a consciência e nos fazer perder a razão. Pensemos nisso. Até o próximo encontro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespirita.com.br. Agora assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos do Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Hoje vamos refletir sobre a lição do Espírito Irmão X, Humberto de Campos, psicografia do querido Chico Xavier, contida no livro Fé, a respeito da necessidade de se estar sempre na frente do bem. Conta-se que em certa ocasião, na casa dos apóstolos de Jesus, lá em Jerusalém, o trabalho de atendimento aos necessitados havia recrudescido. Simão Pedro era o alvo das solicitações e das aflições, petitórios e queixas. Quantos haviam escutado referências ao nome de Jesus e aos prodígios de amor que o Mestre realizara, vinham de longe, suplicavam, clamavam. Muitos traziam querelas, outros carreavam perturbações. Não raro, irmãos em demanda familiar entravam em rixa ali mesmo, no recinto da fraternidade, trocando injúrias, vejam, até pescoções. Viajantes em extremo desespero abordavam a generosa moradia, implorando consolação. Muitas vezes os rogos se degeneravam em gritaria e palavrão, frustrando a tranquilidade do santuário. De vez que assumia a direção do grupo, era Pedro quem mais socorria os infelizes, mas por isso mesmo era mais intensamente policiado pelos olhos da crítica. E as censuras contra ele desbordavam aqui e além. Por que consentia em receber tanta gente desorientada? Como se entregava a delinquentes quando se sabia responsável pela instituição? Com que razões articulava tantas gentilezas em favor de pessoas evidentemente desclassificadas? Por que se cercar de tantos tipos considerados malfeitores?
ante a onda de reprovações que se fazia sempre cada vez mais alta, Tiago, filho de Alfeu, o lidador do Evangelho mais vigorosamente agarrado aos textos antigos, procurou Simão Pedro e comunicou-lhe a decisão de se afastar. Não tolerava a situação que categorizava por desequilíbrio e desordem. Dali em diante, habitaria um tugúrio isolado na saída para Jope. Aspirava à meditação e ao repouso. Ansiava por sossego na vida espiritual. Simão Pedro tentou acalmá-lo, prometeu condições melhores em futuro próximo, apequenou-se e pediu a reconsideração do companheiro. Tiago, porém, foi inflexível. Em dias rápidos promoveu a mudança e encasulou-se em risonha choupana, rodeada de verdura e batida de sol. Ali se confiava ao estudo dos apontamentos evangélicos, tratava de flores, admirava os insetos e louvava o Senhor através das orações na hora e hora certa. Escoaram-se os dias, semanas, meses. Tiago, insulado em quietude e reflexão, recordava Jesus com inexprimível saudade. Tantas vezes vira o Mestre gloriosamente redivivo depois da morte. Por que não lhe reaparecia Jesus agora que se consagrara a mais profundo recolhimento? Não se achava ali plenamente disponível entre o silêncio e a oração? Uma noite surgiu em que a ausência do Mestre mais lhe pesava na alma. Concentrou-se em rogativas, lembrou-o e chorou. E chorava quando viu alguém a se lhe abeirar do refúgio, banhado de luar. O desconhecido vinha de passo ligeiro, como quem fazia o seu próprio caminho varando a noite. Extasiado, o apóstolo reconheceu o itinerante, que, afinal, se lhe revelou aureolado de luz. Era o Cristo de Deus. O discípulo ajoelhou-se e alongou os braços para recolhê-lo com a mais largueza de júbilo. O augusto viajor, no entanto, passou por ele sem deter-se. O filho de Alfeu levantou-se de espírito opresso, correu-lhe no encalço e gritou: Senhor, Senhor, acaso não me vês o coração mortificado de saudade? Onde vais que não me vês a necessidade de ti? Jesus voltou, abraçou-o de leve e comunicou-lhe num sorriso: Tiago, estás a salvo de lutas e tentações. A virtude te abençoa no recanto de paz. Vou ao encontro de Pedro, a fim de aliviar-lhe o fardo de humilhações e de lágrimas no amparo aos nossos irmãos. Dito isso, o celeste benfeitor prosseguiu viagem. Tiago, entretanto, naquela mesma noite, reuniu os pertences muito pobres e os colocou num carrinho de mão e retornou ao pouso antigo. Bateu à porta que se lhe abriu acolhedora e, abraçando Pedro, que lhe veio ao encontro, pôde dizer apenas: Eu estou aqui. Boas reflexões, obrigado pela companhia, saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos chegando ao fim de mais um Portal de Luz. Gostaríamos de encerrar com um pequeno trecho do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que nos ensina a importância do amor e do trabalho nas nossas vidas, e que o casal Marlene e José Freitas Nobre tão bem exemplificaram. Trabalharam incansavelmente, estudaram muito, souberam aproveitar o bom uso das horas, distribuíram o seu conhecimento por toda a parte, sem esquecer das obras assistenciais e do amor ao próximo. Emmanuel diz assim: Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. Pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e aformoseia por dentro, emitindo em favor dos outros
o reflexo de suas próprias virtudes e, pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Tenham todos uma ótima semana e até a próxima.